Quando eu fui analisar na parte do SISMOB, que é da parte da Secretaria de Saúde, observei que nós... SISMOB, o que é o SISMOB? Só para a gente entender. É o sistema de monitoramento de obras, né? E aí nós observamos que nós temos duas UBSs que foram começadas, né? Porém estão paradas aí com o tempo. Uma aqui ao lado da prefeitura, né? Tentaram construir um prédio em uma área que não se cabe, né? Eu ainda precisaria ainda de 10 metros para frente para fazer a entrada e saída de ambulância dessa OBS. Essa ao lado da prefeitura? Essa ao lado da prefeitura, né? Com relação aos de projeto, então? Erros na verdade tem erros de projeto, bastante erro de projeto na parte de execução, né? E tentaram construir em uma área menor do que a correta, né? Como eu estou lhe falando, eu precisava, se nós dessemos continuidade dessa obra, nós precisaríamos fazer um estacionamento na lateral e uma entrada e saída de ambulância na parte frontal do prédio, né? Outra coisa é com relação ao CIMEC, que é o sistema de monitoramento, né, do FNDE, e nós temos aquela creche também parada lá, e nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue repactuá-la para que a gente possa dar andamento naquela creche ali, né? A creche é um problema gravíssimo, engenheiro, porque nós estamos com deficiências na creche que está em funcionamento e a conclusão de uma obra dessa seria de extrema valia para resolver essa questão. Nós estamos trabalhando em Manaus para ver se a gente consegue fazer esse repactuamento para que a gente possa licitar novamente, né? Tem que fazer um distrato com a empresa que abandonou para que a gente possa licitar novamente para que a gente dê andamento dessa obra, né? E existe algum processo em desfavor contra essa empresa que abandonou? Você tem conhecimento disso? Bem, no momento eu não tenho esse conhecimento não, né? Aí já é parte jurídica lá, né? O pessoal já dos advogados aí que vão tratar com relação a isso aí, estão acompanhando isso aí. Alguma outra obra que você está analisando? Enfim, aquele centro do idoso, eu já estou com todo o material, já fiz um relatório fotográfico e eu tenho alguns amigos em Manaus, estou tentando acessar o secretário de infraestrutura juntamente com a prefeita para que a gente possa retomá-la novamente, né? O centro do idoso, que é uma outra obra também que está parada no município, né? Bom, agora vamos ver na bomba, ao problema. Se você acompanha nas redes sociais aí, é um festival de manifestações com relação à situação das ruas da cidade. Certo. O que você viu daí? Que impressão você tem? Que ideia você pode dar para a gente aqui para resolver, ou para melhorar, ou para mitigar esse problema? Então, Marco Antônio, com relação à malha viária, né, nós tivemos 2 licitações fracassadas. Eu não sei se por algum intempério ou se por alguma outra força, né? Tivemos 2 licitações fracassadas. Alguém, eu acho que não querendo que o serviço fosse realizado no município, boicotou e impediu com que isso acontecesse. Então nós tivemos que a obra licitada fosse realizada, né? Então deu duas licitações desertas, não compareceram nenhuma empresa. Já na terceira licitação apareceram algumas empresas interessadas, né? Houve essa empresa da qual está aquela placa ali erguida lá. Essa empresa ganhou a obra, porém quando o dono da empresa foi analisar as planilhas, verificou-se que foi feito um levantamento em 2010 e a CEINFRA estava com esse levantamento lá. Então fez a licitação com base em um levantamento de 7 anos atrás. De 7 anos atrás. Então, se eu faço uma licitação com base em informações de 7 anos atrás, a mudança do cenário é dramática. Obviamente a obra não poderá ser executada mediante a mudança do próprio cenário. Certo. Do que deveria fazer. É isso que o senhor está falando? Isso. Então, quando ele... Incompetência pura, então. Quando ele verificou o serviço que nós temos na placa ali, o objeto, como nós costumamos falar na nossa linguagem técnica, esse objeto estava simplesmente para recapeamento. O que é um recapeamento? É chegar onde existe ainda um pouco do asfalto, você faz uma pintura de ligação e entra com de 4 a 5 centímetros de CB, que é o concreto asfáltico.
bituminoso. CBUQ. Né? CBUQ. E aí, quando a empresa chegou no local, ela verificou-se que estava inexequível, não tinha como executar essa obra. Logo, ela tomou algumas medidas paliativas, com algum tapa-buraco de concreto, mas acionou uma equipe de topógrafos, onde essa equipe esteve aqui no mês de novembro e dezembro, fazendo todo um levantamento geral topográfico, e aí retornou a Manaus e entregou ao fiscal, no qual eu estive lá pessoalmente com ele várias vezes lá na CEINFRA. E devido à mudança do governo agora, ele está esperando o momento certo para ele vir aqui ao município, o fiscal da CEINFRA, verificar se todo o levantamento que essa equipe de topografia que foi contratada pela empresa fez, se está de acordo, se está correta. Estando correta, vai ser feito um replanilhamento. Uma nova licitação? Ou... Não, somente um replanilhamento. O que seria isso? O serviço que foi contratado foi de recapeamento. Só que quando nós observamos, o dono da empresa e juntamente com a equipe, observou-se que é necessário se fazer uma terraplanagem com remendos profundos e mais uma pavimentação, que é o correto. Sebastião, então eu vou te dizer. Diga. Isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo, Sebastião? Porque, mesmo eu não sendo especialista na área, dá para intuir, dá para imaginar que, como eu preciso de uma obra muito mais complexa, uma obra de engenharia muito mais complexa, é o que você acabou de afirmar, isso resulta em gasto financeiro maior. Como é que eu vou fazer a mesma obra, fruto de um orçamento, de uma licitação que eu já venci, com recursos definidos para uma obra de menor porte? Não tem como eu compatibilizar o orçamento de uma obra de menor porte para obras da envergadura que você menciona agora. A não ser que eu crie um outro cenário jurídico, ou abra um novo processo licitatório, ou faça algum instrumento jurídico que dê possibilidade para que você tenha mais recursos nesse projeto. Perde até o objeto, viu? Perde até o objeto. Então, Marco Antônio, eu estou por uma outra empresa executando esse mesmo serviço em um outro município também no Amazonas. E nós fizemos esse replanilhamento. Já foi feito esse replanilhamento, inclusive no município lá. Logo, deu certo. Se deu certo para lá... Se deu certo lá, pode dar certo com aqui. certeza vai dar certo aqui. Ou seja, o que provavelmente nós iremos fazer? Um aditivo. Fazendo um aditivo, mantém o mesmo objeto, aumenta, é claro, o valor, e a empresa vai poder executar essa obra sem problema algum. Deixa eu interromper um segundinho aqui para dizer o seguinte: tem uma amiga que está nos visitando aqui em nossos estúdios. Ela está vendendo uma geladeira boa, com um mês de uso, por R$1.000, R$1.500, aparcelado em parcelas. Algum interessado procurar na casa do Raimundo Cruz. Raimundo Creuza. Também vende um armário novo por R$250. Vende. E aí também estão vendendo uns pouco de cupuaçu. Polpa de cupuaçu, tá vendendo. É só procurar lá no Raimundo Creuza. Tem muita coisa para vender. Bacana, eu espero ter atendido você aí. Uma boa tarde. Voltando aqui para o Sebastião. Sebastião, uma outra coisa que quem está nos ouvindo deve estar muito interessado. Tá bom que esses estudos estejam sendo feitos, mas qual é a perspectiva temporal? Em quanto tempo, de fato, essas obras poderiam ser iniciadas aqui em Palmeiras? Porque o problema é grave demais. Se a gente ficar esperando meses, aliás, nós aqui estamos esperando anos, entra ano, sai ano, é só Então, isso que você vê aqui. Então, a pergunta fundamental para a gente responder nesse momento, fundamental, mais importante que tudo mais: quando essa obra poderia... Eu acredito que a empresa já vai estar se instalando novamente aqui no município a partir de março
e abril, que é quando encerra o período da chuva. Porque se a gente trabalhar nesse período agora, nós sabemos que não vai ter um serviço de qualidade, né? Então nós precisamos que o sol também apareça e contribua aí para que a gente possa executar um serviço aí bem duradouro no município, né? Olha, eu espero que você, Sebastião, acompanhe essas obras, porque aqui uma malandragem, uma picaretagem que algumas empresas fizeram aqui no município, fingiram pavimentar nossas ruas, fingiram asfaltar nossas ruas. Isso é uma picaretagem sem tamanho, né? No que depender de mim, inclusive, eu já me deixei a disponibilidade, eu já falei inclusive com a prefeita, para na hora que precisar, na hora que a empresa estiver na cidade, eu venho acompanhar e ajudar inclusive na execução, para que nós tenhamos aqui um serviço de boa qualidade. Maravilha. Né? E até a natureza, que tipo de serviço? Se aqui cabe mesmo asfalto, se aqui cabe outra forma de pavimentação, tudo é uma coisa... Eu já, inclusive, estou colhendo algumas amostras do solo, da areia, para que a gente faça um cálculo, para que a gente tenha um solo cimento, um material bem apropriado, para que não haja... Duradouro, né? Para que não haja... o escoamento da água de chuva. Sim. Porque um problema que a gente tem aqui a gente não... Se eu compactar, se eu impermeabilizar esse solo completamente, a água não tem nem para onde correr. Certo. Porque a gente não tem escoamento de águas pluviais, né? De chuva, água de chuva, a gente não tem escoamento. Então é isso, veja bem, nós ficamos 1 ano e meio no CALC, sem poder receber recursos da União, governo federal, do Estado. Quando nós concluímos, tiramos a prefeitura do CALC, nós conseguimos liberar uma obra, que é um centro de esporte e lazer aqui para o município. Uma obra que já está 100% aprovada, inclusive com recursos já na conta da Caixa Econômica. Só que quando foi licitada, enfim, é um ato de convocação pública, uma licitação, né? Ninguém não pode nomear uma empresa a não ser que salve as exceções numa situação bem crítica, né? Emergencial. Situações especiais. Emergencial. Mas aí apareceu uma empresa que participou, ganhou a obra, porém, quando foi para iniciar, veio o período eleitoral. Nós tivemos que dar uma segurada por conta do período eleitoral. Após a conclusão do período eleitoral, né, nós contactamos a empresa novamente e a empresa ficou dizendo que estava vindo, que ia vir, que ia se instalar e tudo mais, de sorte que em dezembro ela nos falou que estava sem recurso. E nós tivemos que fazer um distrato com a empresa, né? E vamos licitar novamente. Mas eu quero deixar a população tranquila que é uma obra que já está 100% aprovada. A outra obra, que é a do ginásio, centro de esporte e lazer, que será construído lá próximo da minha casa, minha vida, aquelas casinhas que tem indo ali na estrada do Macuti. Outra obra que nós também já temos 100% licité, ganho são os 40 módulos sanitários, né? Já está 100% ganho. Daqui uns dias ela vai estar licitada e, se Deus quiser, nós estaremos iniciando as obras aqui no município, né? Bacana. Olha, engenheiro Sebastião Oliveira, nós temos uma dificuldade aqui na cidade. A dificuldade é tanta que faz a gente se tornar nós nos tornarmos um pouco céticos. Assim, olhar com desconfiança para as informações. Eu, francamente, Sebastião, espero que essas informações que você acaba de nos dar se concretizem, que essas obras se realizem, porque senão eu mesmo vou pegar no seu pescoço. Como é que você vem com um programa de rádio, dá uma entrevista dessa e depois a gente não vê nada? Eu estou te dizendo isso, claro, eu estou brincando com você aqui. Brincando não, estou meio brincando, meio falando sério. Porque é muito comum a gente ouvir na cidade, vem gente, né, principalmente políticos, eu vou fazer isso porque eu vou garantir aquilo, porque, como a gente diz lá na minha terra de origem, porque bam, caixa de fósforo. É assim, o cara fala e não... Manifestação, consistência. Você está com argumentos bons. Sim. Mas nós temos também uma obra que já está 100%
já com os projetos aprovada, tudo. E é uma obra de um grande marco aqui para o município, que é o Porto. Né? Nós estivemos no DENIT com o diretor lá, eu, a prefeita, estivemos lá, ele nos mostrou o projeto, está 100% aprovado. O problema é que ele nos falou que só está aguardando o governo federal ter o recurso para poder licitar essa obra, para que se inicie aqui no município. Sebastião, eu acredito em você, mas não acredito nesses caras. Não acredito mesmo. Nosso bate-papo aqui está maravilhoso. Você fez uns esclarecimentos fantásticos aqui para nós, inclusive esclarecimentos técnicos que só uma pessoa com o seu conhecimento poderia fazer. Mas, como é que é aquele santo que só acredita vendo? Como é o nome daquele? Tomé. São Tomé. Santo Tomé, olha aí, só vendo, né? Essa obra do Porto é uma obra que nós já fomos enganados aqui. Nós tivemos algumas intervenções de empresa aqui que é aquela porcaria que você está vendo. Fique bem claro que esse serviço que foi feito aí é uma obra da CEINFRA, do Estado. Aqui nós estivemos do DENIT, já é governo federal. Então o governo federal vai já é governo federal. Tomara que dê certo, eu torço para que dê certo. Mas vamos rapidinho aqui para um outro assunto. Enquanto o seu lobo não vem, enquanto a gente não tem esse asfaltamento aqui, o que a gente faz agora? O povo vai ficar nadando na lama, vai ficar pescando tamboatá, como é o nome do peixe aí? Branquinhas, esses rios que vieram nas nossas ruas. Então, que está em parceria. Está em parceria com a CEINFRA, né? É praticamente de dentro da. Eu também não perguntei dos engenheiros, não. E eles vieram para ver o aeroporto, né? A prefeita esteve lá juntamente com o secretário de infraestrutura, o atual já agora, né, com o governador, e falou sobre o aeroporto da cidade, mostrou inclusive um vídeo onde o avião estava aterrissando. E aí ele enviou esses dois engenheiros para que fizesse todo esse mapeamento, o levantamento, né? E a princípio eles levaram todas as informações, eu estive junto com o nosso amigo Beto lá, e eles levaram as informações. Nós fomos ver também uma outra área, 500 metros, já para se tornar uns aeroportos aí de grande porte para grandes aviações, mas a princípio vai ser tomada uma medida ali paliativa, né, para que a gente possa poder subir e descer nesse aeroporto de forma segura, né, levantar voo aí, decolar e pousar de forma segura. Com relação a essa parte aí, a gente sabe que tem muita chuva e que a cidade também está de fato precisando que a gente tome umas medidas paliativas para amenizar até que a empresa chegue e faça de fato o serviço que é para ser feito na cidade. Eu tenho uma sugestão para isso. Com relação a essas partes desses buracos aí, que tem algumas vias aí que inclusive não está nem se trafegando mais, nós vamos a partir de segunda-feira aí armazenar, a princípio nós precisamos armazenar o material que nós temos aqui, o barro, o solo, né, aqui no Agro da Cultura, aqui nesse prédio, para que ele possa perder a parte da umidade, e vamos misturar com areia e cimento, que é o solo cimento, enquanto está se preparando esse traço, né, assim, numa linguagem bem popular. Quanto tempo leva isso? Vai depender muito da chuva, né? Mas então não vai fazer. Não, vai depender muito da chuva para que a gente aplique esse material no local, né? Então a gente vai retirar, a partir de segunda-feira nós vamos retirar umas 20 carradas, vamos armazenar e vamos preparar a área. A área estando parada, não estando chovendo, a gente vai retirar já o solo cimento e vai aplicar o material seco. Deixa eu dar uma sugestão, engenheiro, que eu acho que não do material que vai ser usado, nem da técnica que vai ser aplicada, mas da identificação dos locais, onde intervir primeiramente. Então, para a gente começar a resolver esse problema, a ideia, a sugestão era buscar soluções emergenciais, como você cita aí, mas inicialmente identificando esses pontos que são críticos, que há estrangulamento de tráfego. Sim. Então, onde tem estrangulamento de tráfego, eu estou por uma rua, não consigo seguir adiante porque tem um buraco, isso não precisa esperar muito. Então, a intervenção é curta, normalmente é uma área muito pequena para você fazer essa cobertura de solo cimento ou
ou de asfalto a frio, ou seja lá do que for. Não, eu entendo, só que alguns populares estão pedindo que chegue lá e se jogue barro. Se jogar somente o barro sem a retirada, essa né, parte eu entendi. Sem a retirada do material que já está lá, que não vai dar uma compactação boa, vai criar um borrachudo onde vai piorar ainda mais a situação. Então, essa parte está entendida, né? Tem que ter, a intervenção tem que usar critérios técnicos. Ou seja, tem que fazer algo técnico ou algo de engenharia. Engenharia. Mas o que eu estou dizendo é com relação aos pontos. Quais os locais eu vou trabalhar inicialmente? Enfim, eu tive andando com o Beto, né? E nós vimos aquele ponto ali próximo daquela antiga rádio, né? Que tem ali que dá acesso à estrada da Cachoeira. Mais na frente, dobrando à direita, também tem outros pontos lá, né? Nós temos um outro ponto aqui descendo para Fortaleza. Enfim. Eu identifiquei, viu, Gil, 10 pontos. Eu, pessoalmente, andei na cidade. Eu gostaria até que você me passasse depois, então, listado. Se o município resolvesse aqueles 10 pontos de intervenção não muito grande, você faria o fluxo voltar à normalidade, carros, pessoas, motos. Isso é muitas das críticas vêm por isso. Outra é uma questão muito simples: você criar uns canais livres de ligação entre uma área e outra da cidade. Como fazer isso? Você pega as ruas com maior tráfego de pessoas, de veículos, e acerta aquelas ruas de ligação. Bairro Novo com o centro, Cidade Baixa com essa região aqui. Se você intervir só nessas duas, levar em conta que a intervenção pode ser para essas dois tipos de vias, áreas estranguladas e área de acesso entre uma região e outra do município e de trânsito mais intenso de veículos. Pronto! Você não precisa esperar o asfalto chegar para resolver esse problema. Aliás, não precisa nem esperar, pelo menos do ponto de vista técnico, que a chuva passe completamente. Sim. E a outra coisa, Engenheiro, é que a gente sabe que existem outras formas de cobertura, paliativas também, né? Operação tapa-buraco, com asfalto a frio, que não representa um gasto monstruoso para o município. Eu sei disso porque eu fiz um levantamento expedito, ligeiro, a partir de uma obra que eu presenciei, que eu acompanhei, inclusive em um aeroporto. Eu sei que essas operações tapa-buraco, se forem emergenciais e se forem áreas de fluxo, para liberar, para facilitar o fluxo de pessoas, isso resolveria o nosso problema e nós poderíamos mais tranquilamente esperar que esse asfalto venha. E eu espero mesmo, senão eu vou pular, nós vamos pular no seu cangote, que o asfalto venha para a cidade. Mas é preciso ter disciplina na hora de intervir. Eu, um simples cidadão, fui lá, identifiquei 10 locais. Um simples cidadão, consigo perceber onde é que a intervenção tem que ocorrer, porque não é a natureza da intervenção, o tipo da intervenção, mas onde ela é necessária. Então é isso. Então, veja bem, a princípio, nós só podemos tomar essa medida paliativa com esse material que nós temos aqui, fazendo o solo cimento. Porque no caso, como você falou, do asfalto a frio, ele tem um custo muito elevado. Sem falar na mobilização de Manaus até aqui por balsa, né? Então, nós vamos... Mas depois a gente... Sim, mas aí nós... No momento só vamos ter esse meio de resolver essa parte aí desses buracos aí, que é com solo cimento, né? Até porque é algo que já está licitado. Se nós formos movimentar recursos financeiros para esse fim, nós precisamos fazer um projeto básico, precisamos abrir um processo. Recursos próprios, engenheiro, recursos próprios. Eu estou falando de recursos municipais, não de outras fontes de financiamento. Sim, mas com tudo isso, para recurso próprio, nós precisamos ter um projeto básico, porque depois o tribunal vai vir em cima e nós precisamos prestar conta de tudo isso aí, né? Obras emergenciais. Mas aí, caráter, né? veja bem. Se eu for esperar, olha só, engenheiro, se eu for esperar uma licitação para tapar buraco,
Eu não vou fazer nada aqui. Sim, mas veja bem, para mim fazer uma obra emergencial, veja bem, nós temos 62 municípios, né? E em todos eles, o governador liberou a malha viária, né? Soltou essa malha viária, ou seja, não é questão só de Pauidi. Todos os demais municípios estão passando pela mesma situação. Então fica bem difícil a gente chegar e fazer uma obra emergencial, né, onde a gente precisa ter uma justificativa muito grande, né, seria sensacional, até porque a gente poderia indicar qualquer empresa, chegar com uma empresa onde a pessoa tenha recurso suficiente, olha, mano, vem fazer uma obra emergencial aqui no meu município, tá aqui, o valor é X, não precisa publicar nada, vamos logo amarrar o contrato aqui, você vai e começa. Só que o tribunal bate muito em cima disso daí, né? Data vênia, isso é a linguagem jurídica, data máxima vênia, se você me permite, eu gostaria de educadamente discordar da sua linha de raciocínio, só com relação a isso. O que eu estou dizendo é que é possível, do ponto de vista jurídico, técnico, você realizar essas operações emergenciais sem passar por uma burocracia excessiva e sem depender de recursos externos. Eu estou afirmando isso. A minha área, eu sou um profissional que trabalha com a legislação, sou advogado. Então conheço essa área quando é necessário fazer uma licitação, quando não é, o que acontece com obra que é emergencial, da onde pode sair o recurso para isso. Eu não estou falando dos aspectos técnicos da obra, se solo cimento, se asfalto, ou se isso, ou se aquilo, que eu não tenho esse conhecimento, não domino esse conhecimento. Mas nos aspectos legais, nos aspectos jurídicos, eu posso te afiançar, te garantir publicamente, como nós estamos fazendo assim, que não é só possível, é urgente, é necessário, é imperioso que se faça isso, sob pena de comprometer, como já vem comprometendo, a imagem da administração pública. Porque senão, imagina, engenheiro Sebastião, quantos dias ou quantos meses eu tenho que esperar para fazer para tapar um buraco? Fora o aspecto técnico que você mencionou, para deixar o solo secar um pouco. Certo. Não pode. Eu entendo você, mas aí veja bem, se nós fizéssemos um emergencial com recurso federal ou estadual, aí beleza, mas de recurso próprio você sabe muito bem que a prefeitura no momento ela não está disponibilizando de recursos suficientes, né? Até porque gestão anterior deixou a prefeitura nessa situação, como eu lhe falei no CALC, e para tirar ela do CALC foi necessário alguns acordos de parcelamentos, sem falar nos parcelamentos anteriores que a prefeitura já vem pagando para que o recurso seja liberado, né? Então fica uma situação muito apertada, né, para se resolver. É por isso que eu estou lhe dizendo que no momento a única opção que nós temos é solo cimento para fazer essa medida aí paliativa e aguardar com que a empresa retorne logo. Todos os dias quando eu estou em Manaus eu tenho ido na CEINFRA, fiscal da CEINFRA, para acompanhar ele, né, para que eu possa ficar por dentro de todo esse processo. Bacana. Mas tenha certeza que eu vou estar acompanhando para que o serviço seja um serviço de excelência no município. Se eu fosse o prefeito de Pauni, eu não tenho nem capacidade, nem cacife eleitoral para ser prefeito daqui. Eu acho que se eu fosse candidato a alguma coisa, eu não receberia nem 10 votos. Mas se eu fosse prefeito de Pauni, num projeto dessa envergadura, eu pensaria no seguinte: eu preciso em Pauni de obras perenes, que não seja esse fingimento. Mas eu também preciso de Pauni, uma cidade sem infraestrutura, sem esgotamento sanitário, sem esgotamento de águas pluviais. Eu preciso de um sistema de pavimentação específico para a nossa cidade, não qualquer sistema. Por exemplo, eu adotaria um sistema de pavimentação que permitisse a infiltração da água no solo, água de chuva, que o asfalto não permite, o asfalto impermeabiliza. Então um outro sistema de bloquetes, de outros tipos de calçamento, que a água infiltre, que eu não acumule água em determinados lugares, que a água não passe a ser um problema para mim. Então eu, se fosse o prefeito, eu determinaria, se pudesse, um modelo diferenciado de pavimentação que levasse em conta esta preocupação com a infiltração da água. Segundo, que levasse em conta também
a geração de mão de obra local, permanente, não eventual. Porque eu faço uma obra aqui no município, ela se deteriora até naturalmente, aí depois eu tenho que sair atrás de outra licitação, porque eu não tenho um sistema local permanente de manutenção. Aí, de tempos em tempos, eu tenho que me deparar com esse problema, porque o município não tem um sistema próprio de manutenção de suas vias. Olha, eu fui ver preço, inclusive, de usina de asfalto. Eu fui pesquisar usinas de asfalto em pequenas cidades desse país. Se não for essa a solução, e não são caras assim, como a gente supõe ser, não são tão caras assim. Tem usinas de 800 mil reais, 900 mil reais, você faz uma usina dessa. Pelo menos o básico você consegue fazer. Mas não é o caso de implantar uma usina aqui, a não ser que fosse em consórcio, Pauni, Boca do Ar, que se fizesse um consórcio para montar essa empresa. Um consórcio, a lei permite um consórcio para isso. Mas nós precisamos aqui, você aqui agora, embolar, engenheiro Sebastião, um modelo próprio de conservação dessas ruas. Por exemplo, se a gente, em vez de fazer essa cobertura com asfalto, fizesse o que já foi feito aqui, que dura há séculos. Aqui nesta rua, aqui na frente aqui do nossa rádio, tem um sistema desse, feitos por pessoas que, ali, mestres de obra. E está aí durando até hoje, enquanto asfaltamentos feitos com pessoas altamente qualificadas deram essa... Eu vou usar um palavrão usado aqui pelo Frei, me faltou o nome dele agora, um Frei da nossa cidade, que dizia assim: isso vai dar merda. Pô, e dá. Então, olha só, o sistema de manutenção das nossas vias públicas em condições boas precisa ter uma alternativa própria, que não dependa dessas licitações, da dotação orçamentária de governo federal, de governo estadual. Então era bom a gente pensar, em função dessa crise, desse caos que está na nossa cidade, pensar isso, né? Eu, por exemplo, se fosse o prefeito, para terminar essa intervenção minha, eu faria uma empresa aqui, local ou em consórcio, para produzir bloquetes ou aqueles tijolos, né, queimados, que a gente vê em muitas ruas sendo calçadas assim, com uma razoável manutenção, porque eu posso manter, eu tenho matéria-prima, eu tenho equipamento, eu tenho mão de obra. Porque aqui, nos 7 anos que eu estou nessa cidade, vai fazer 7 anos, é sempre isso. E olha quanto de dinheiro nós gastamos aqui, Sebastião. Quanto de dinheiro nós não jogamos fora aqui. Então, sugerir a você e a prefeita que a gente comece a pensar na alternativa autônoma, ou pelo menos parcialmente autônoma, para gerenciar a nossa malha viária. Porque tem outros serviços, a ladeira da Fortaleza, asfaltamento parcial ou de setores da estrada do Macuti, o próprio porto. Tudo isso aí nós temos já reunidos, eu com a prefeita, nós já temos pensado, inclusive, nessa situação, em fazer as ruas em broquete, em pave, em concreto mesmo, algumas ruas pequenas que tem nessas travessas aqui na cidade. Mas o ideal seria também que nós fizéssemos aí, né, um escoamento de água, ou seja, que trouxéssemos rede de esgotamento sanitário, né? Instalasse aquelas manilhas de concreto, né, em todas as ruas, fizesse as bocas de lobo e tudo mais, né? Mas para isso aí o custo é elevadíssimo, ou seja, nós podemos sim fazer todo esse levantamento, mas o recurso tem que vir ou do governo do estado ou então do governo federal, porque é uma obra de grande porte. E a maioria dos problemas enfrentados hoje, desses buracos que nós temos enfrentados aí na cidade, é exatamente por conta disso, porque nós não temos para onde escoar essa água. Olha, é porque vocês não estão vendo aí do lado de cá, dos microfones, mas o engenheiro Sebastião é um cara fortão. Tem 1 metro e quanto, Sebastião? 1,80 m. 1,80 m, maior do que eu, mais novo do que eu, fortão. Se eu começar a contrariar muito o que ele está me dizendo aqui, ele vai acabar me dando uns golpes de judô aqui dentro do estúdio. Mas, Sebastião, eu tenho também sobre isso uma opinião um pouquinho diferente, né? Acho que, gerenciando bem os recursos que a gente tem, a gente pode conseguir viabilizar muita coisa aqui com recursos próprios.
E melhor ainda, você pode inclusive partir dessas intervenções aquecer a economia local. Porque esses dinheiros de licitação que vem de fora, vem e não vem, não fica, sim, não circula. E o ideal não seria nem a usina asfáltica, o ideal seria que nós montássemos aqui uma fábrica de concreto. De concreto. Também é mais barato. Até por causa da matéria-prima também, né? Porque não é caro montar, não é né? caro. Não é caro montar, né? Já no caso da usina, a gente ia ter que trazer outras matérias lá, tipo o CAP, o ACM 30, o RR1C, o asfalto, e enfim, isso ia deixar... Custa caro. Esse é o problema da usina de asfalto. Da usina. Porque a matéria-prima nós não temos disponível aqui. Sim. Já a areia... o seixo já é bem mais fácil. Consegue mais facilmente. Sebastião, eu queria agradecer a você a sua presença. Eu que agradeço. Estamos aí. Deixar os microfones do programa Cultura e Informação à sua disposição, mesmo que aqui no diálogo fraterno com você nós tenhamos apontado algumas discordâncias, né? Certo. Mas eu acho que esse bate-papo, esse diálogo ajuda a gente a pensar. Às vezes a população desconhece o esforço, o trabalho que tem sido feito pela gestão atual. Veja bem, nós temos já um projeto pronto, 100% lá na CEINFRA, aguardando somente a autorização do governador para que seja licitado, que é um abastecimento de água, né, onde vai ser construído uma caixa d'água elevada com uma capacidade de 500 mil litros, né, e provavelmente vai ser construída, né, a hora que o governador der o ok lá, ali na entrada ali do Ouro Verde, próximo àquela caixa d'água mesmo que está lá, e aquela lá será recuperada também, né? Então nós temos muita coisa em andamento aí, e a população muitas das vezes ela não está tendo conhecimento disso daí, mas eu tenho certeza que em breve, a partir de março, abril, nós já vamos estar iniciando várias obras aqui no município, se Deus quiser. Vamos lá, deixa eu tocar, você fica aqui com a gente, deixa eu só botar uma música aqui do Nobre para tocar, e a gente já volta a